Eu quero convidar a amada igreja para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o apóstolo do amor, João. João capítulo 4, um texto bastante conhecido de todos nós, e com a permissão de Deus vamos extrair algumas verdades bíblicas desse texto que João ele relatou, ele escreveu, ele deixou registrado para a edificação de todos aqueles que um dia lesse, ou ouvisse as histórias contidas no seu Evangelho. João capítulo 4, eu quero pregar hoje sobre Jesus se interessa por você. Jesus se interessa por você. Todas as vezes que eu leio a história do Mestre, o relato do Mestre, cada vez mais eu fico surpreendido e apaixonado por Jesus, pelo poder de alcance que ele tinha e tem, alcance de alcançar os corações, de alcançar vidas e restaurar, acima de tudo, pessoas, porque o foco do ministério de Jesus é justamente esse, me alcançar e te alcançar, restaurar a sua vida, curar feridas, fazer com que você seja uma pessoa melhor, feliz, e que viva uma vida de plenitude ao lado do Pai, que Ele apresenta, que é Deus. Quantos acharam, diz amém? Amém. Diz assim o texto sagrado: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Até aqui. Glória a Deus. Como eu disse, este é o diálogo de Jesus com uma pessoa, e é o diálogo mais longo de Jesus com uma pessoa. Você vai encontrar na Bíblia diálogos de Jesus com os seus discípulos de forma coletiva, vai encontrar Jesus conversando com a multidão, ensinando e pregando à multidão, mas este texto que acabamos de ler é o diálogo de Jesus com uma pessoa, apenas uma pessoa, um diálogo mais longo registrado pelos discípulos, apóstolos de Jesus. E eu disse a essa igreja uma vez que todas as vezes que o texto sagrado está narrando uma história, um fato, um acontecimento, e aparece uma mulher, para tudo, porque vai vir uma coisa diferente, vai vir uma coisa extraordinária ali, e se você prestar atenção, de fato é assim.
Jesus, ele sai da Galileia e ele vai retornar, ele sai da Judeia e vai para a Galileia, e o texto diz que era necessário Jesus passar por Samaria, não por Sicar, era necessário Jesus passar por Samaria. Havia diversos caminhos que levavam, ou que levariam Jesus à Galileia, sem passar por Sicar, mas Jesus decidiu passar por Sicar, parar no poço de Jacó e esperar por uma mulher. Os discípulos saíram para comprar comida. Que interessante, que feira grande, não? Para comer apenas em um momento, 12 homens para comprar comida. Imagine o tamanho dessa feira. Mas Jesus sabe que eles não poderiam estar presentes naquele momento por conta da caixa religiosa que eles estavam inseridos, né? Tanto é que o texto, se vocês lerem posteriormente, vocês vão perceber que quando os discípulos voltaram e viram Jesus conversando com a mulher, eles ficaram surpresos, não disseram nada a Jesus e nem a mulher, mas ficaram, como diz lá no Brasil, com uma pulga atrás da orelha, né? E não entenderam o que Jesus estava fazendo naquele momento, porque eles não tinham condições de entender. Pois bem, chega neste cenário enquanto Jesus ele está descansando, porque aqui fala também, né, do lado humano de Jesus. Jesus ele cansava como homem, né? Jesus de uma longa jornada, porque não era perto, a trajetória foi longa, Jesus andou, se cansou como homem, ele parou naquele poço de forma estratégica, esperando essa mulher. E de longe vem essa mulher. O texto sagrado diz que era meio-dia. Imagina comigo agora, Jesus sentado à beira desse poço, ao meio-dia, sol escaldante, é uma região quente. Aquela mulher vindo com o seu vaso de água, com o seu cântaro para pegar água, no meio do caminho, Jesus avista esta mulher e espera esta mulher. E porque essa mulher, ela vem ao meio-dia, qual a razão dessa mulher vir ao poço meio-dia, já que as outras mulheres vinham pela manhã, é o melhor horário para se pegar água, elas tinham que dar diversas voltas, elas tinham que ir e vir constantemente. Então as mulheres iam pegar água no poço de Jacó pela manhã, enquanto o dia ainda era fresco. Ela tinha que ir, era a mulher que cuidava do lar, a mulher que cuidava da casa, era a mulher que trazia água para as refeições, para preparar as refeições, para a limpeza da casa, para a limpeza dos filhos e do marido. Então as mulheres se reuniam e iam pegar água no poço pela manhã. Agora imagina só o ponto de encontro onde só tinha mulheres reunidas, o que não acontecia, né? Então não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Então o Facebook do momento era esse momento onde elas esperavam para conversar. E conversar o quê? Elas iam conversar dos assuntos, né, que estavam acontecendo na cidade, né, da vida dos outros, estavam ali conversando, né? Vocês sabem o que é que estou falando. Da mulher samaritana. Então, essa mulher vinha ao meio-dia porque ela estava cansada. Ela não queria ser vista. Ela não queria passar por humilhações. Ela não queria ser apontada. Ela não queria ser vista por ninguém. Ela queria estar sozinha. Era por isso que ela deixava se passar o tempo, aonde não havia mais ninguém pegando água daquele poço, para que ela pudesse ir buscar água sozinha, sem ter dedos apontando para a sua vida, para a sua história, para aquilo que ela estava vivendo. Jesus ali inicia um diálogo com essa mulher.
Jesus sabe alcançar, Jesus sabe iniciar um diálogo, Jesus sabe alcançar a nossa vida. Irmãos, quando eu digo e falo que Jesus se interessa por você, de fato Jesus tem interesse. Às vezes na nossa vida bate a dúvida, será que de fato, ou só sou eu que penso de vez em quando assim, será que Deus de fato tem algum projeto na minha vida? Será que de fato Deus se interessa por mim? Será que eu sou importante para Deus? Será que eu sirvo para alguma coisa no reino de Deus? Quem já não se pegou pensando assim? Quem já não se pegou com essas indagações? Quem aqui já não se perguntou, será que de fato Deus se interessa por mim? Tantas pessoas boas no mundo, tantas pessoas fazendo tanta coisa boa para Deus, e será que Deus de fato tem um interesse em mim? E eu quero lhe dizer nessa manhã, Deus se interessa por você, porque Deus lhe deu um corpo. Este corpo que você tem, não foi os seus pais que fizeram. Eles estavam se alegrando enquanto Deus, que dá a vida, estava tecendo você, montando você, fio a fio, como diz o salmista Davi. Eu estava sendo montado, entretecido, fio a fio no ventre da minha mãe. Todos os meus dias estão escritos no livro de Deus. Deus te deu vida, não foram os seus pais, porque quantas vezes um homem, quando se une a uma mulher, só quer apenas ter o prazer do momento da relação, mas não quer gerar vida. Quantas pessoas nasceram de um relacionamento que necessariamente a pessoa não queria que aquela pessoa viesse a ter vida, mas veio. Por quê? Porque este é um princípio de Deus. Um homem com outro homem são dois homens, uma mulher com outra mulher são duas mulheres, mas um homem com uma mulher se torna uma só carne. Deus, pelo seu princípio, pode trazer à existência uma pessoa. Então, se você veio a existir, Deus lhe deu alguns dons para que você fosse desenvolvendo ao longo da sua vida, e Deus traçou projetos e planos, e sim, tem interesse em você. Agora, muitas vezes somos inseridos em uma família, em um local, em um lugar, que não necessariamente escolhemos, não tivemos o poder da escolha, e a nossa história vai sendo construída. Você vai tendo experiências na sua vida quando pequeno, vai crescendo, se torna um adolescente, se torna um jovem, e muitas vezes essa história não é uma história positiva. Muitas vezes essa história lhe traz frustrações, e o acúmulo de frustrações, ela provoca a ira, e a ira provoca neuroses, e as neuroses provocam a depressão e doenças psicossomáticas. Por quê? Porque você vai construindo crenças limitantes na sua vida, você vai tendo crenças que vai te limitando, que vai reforçando os pensamentos negativos na sua vida, de que você não é importante, de que você não tem valor, de que ninguém lhe ama, de que ninguém se importa com você, de que as pessoas querem simplesmente se aproveitar de você. Você vai gerando essas neuroses, e essas neuroses vão provocando doenças psicossomáticas na sua vida, depressão, vem os sentimentos de desvalor, desamor, e cada vez mais você vai se afundando na sua história, e você vai entrando em um processo de embotamento, se fechando, porque agora você passa a olhar para o mundo, para as pessoas e para si mesmo de uma maneira negativa. Mas Jesus, Ele quer desconstruir tudo isso na sua vida. Jesus, Ele quer que você passe a ver o outro, a ver o mundo e a ver você mesmo de uma forma diferente. E para isso,
Jesus, ele quer se relacionar com você. Jesus, ele quer ter um relacionamento, e todo relacionamento se inicia com um processo de confiança. Sim ou não? Você não abre a sua vida para uma outra pessoa, você não conta a sua vida para uma outra pessoa, a não ser que você confie nessa pessoa. Eu lembro agora de um alpinista, que ele estava escalando uma grande montanha, de repente ele escorrega, e ele sai despencando do alto, a montanha cheia de neve, e ele é seguro pela corda, que estava em volta da sua cintura, e ele começou a falar com Deus, porque ele não acreditava em Deus, mas como um bom ateu, na hora do perigo, se lembra de... Então ele está ali se lembrando de Deus, pendurado, e dizendo: Senhor, me socorre, me ajuda. Deus, se o Senhor existe, eu preciso da sua ajuda agora, Senhor. E ele ouve uma voz quando diz: corta a corda. E ele disse: não, o Senhor quer me matar, não quer me salvar, o Senhor quer me destruir. E ele não confiou em Deus e na sua voz, porque ele não tinha um relacionamento com Deus. E depois de alguns dias, alguns alpinistas que foram escalar aquela montanha acharam aquele alpinista pendurado pela corda, congelado a 1 metro do chão, porque estava nevando, nublado, e ele não tinha condições de ver o chão. Então, quando ele ouvia a voz dizendo: corta a corda, que ele olhava, não via nada, e achava que estava muito distante e queria morrer, mas na verdade ele estava a 1 metro do chão. Relacionamento. Deus quer se relacionar, Deus quer mostrar para você que muitas vezes você tem que confiar na sua voz e naquilo que Ele está direcionando para a sua vida. Essa mulher não é diferente, essa mulher é uma mulher extraordinária, apesar da sua história, apesar do seu sofrimento, apesar de tudo aquilo que ela estava vivendo, ela era uma mulher extraordinária. Glória a Deus. Jesus espera essa mulher chegar, e quando essa mulher chega, nós vamos encontrar 4 verdades neste texto sagrado que Jesus falou para essa mulher. A primeira: não há barreiras que impeçam o interesse de Jesus por você. Não existem barreiras que impeçam o interesse, o projeto. E quando eu falo de barreiras, aqui eu não estou me referindo a apenas o âmbito geográfico da coisa, a distância, a quilômetros, aonde você está. Não, eu estou me referindo de todo um contexto que muitas vezes acreditamos que a nossa história nos separa de Deus. Segundo a verdade, Jesus sempre estará disposto a lhe curar, a curar-lhe das feridas. Ele está disposto a curar suas feridas, não importa quais sejam essas feridas. Existem pessoas com feridas físicas, precisando de uma cura no seu corpo. Existem pessoas que precisam de uma cura emocional. O seu emocional, o seu psicológico está doente. A história da sua vida lhe machucou, lhe trouxe feridas, provocou neuroses na sua vida e precisa de uma cura. Mas existem outras pessoas que precisam de uma cura espiritual. Estão oprimidas, estão opressas, ou possessas, e necessitam de uma cura espiritual para a sua vida. Em terceiro, seu passado não define o seu futuro. Se você olhar para a equipe de Jesus, meu Deus, você não daria muita coisa. Jamais você enviaria um Pedro, jamais você transformaria esta mulher em uma evangelista ou missionária, Você vai ver a equipe de Jesus, só tem gente supimpa nessa equipe, Quarto, Jesus tem uma razão maior pela qual devemos viver. Nós ouvimos uma bela mensagem domingo passado, quando o pregador disse: Deus não lhe trouxe aos Estados Unidos para você ganhar dólar e ficar nessa neurose de dólar, de dinheiro o tempo todo.
Eu sei que trabalhar é ótimo, precisamos sim trabalhar, precisamos pagar as nossas contas, mas você precisa descobrir qual é o projeto maior de Deus para a sua vida. Qual a missão, qual o propósito, qual a razão de Deus, aquilo que vai lhe trazer felicidade, aquilo que vai motivar a sua vida, aquilo que vai fazer com que você se sinta bem ao fazer no reino de Deus. Você precisa descobrir isso e levar isto adiante. Então, falando aqui da primeira verdade, que não existe barreiras que impeçam o interesse de Jesus por você, note que Jesus, ele foi para Sicar. Era necessário passar por Samaria, mas não por Sicar. Jesus foi porque ele tinha interesse naquela mulher. Marcos 5 diz que Jesus atravessou o lago de Genezaré e foi à região onde havia um homem. Essa região não era Judeia, não pertencia a Israel, e foi em busca de um homem que estava possesso por espíritos imundos, que oprimia este homem e fazia com que este homem se cortasse, se ferisse e morasse em um cemitério e ficasse despido, sem roupa, e a sua história era uma história de sofrimento também. A tempestade que Jesus enfrentou, a distância que Jesus enfrentou, não impediu Jesus a alcançar este homem, a alcançar essa mulher. Ele decidiu ir em busca de Jesus. Não foi você que decidiu por Jesus, mas foi Jesus que foi em sua direção, foi Jesus quem lhe conquistou, foi Deus que lhe trouxe a Jesus. Jesus, quando está orando, no final do seu ministério, ele ora agradecendo ao Pai, dizendo: Pai, graças eu te dou por todos aqueles que o Senhor trouxe a mim, e nenhum se perdeu a não ser filho da perdição, que era Judas. Nenhum se perdeu. Olha que interessante, é o Pai que nos conduz a Jesus, Jesus nos conquista, nos leva até o Pai, e o Pai nos carimba com o Espírito Santo, dizendo: agora você é o meu filho. Glória a Deus. Então, Jesus, ele vai aonde precisar para alcançar a sua história, para alcançar a sua vida. Não existe barreiras para Jesus, não existe histórias, passados negativos, não existe dor, sofrimento, enfermidade que impeça o amor dele por você. Não importa quão ruim ou quão negativo foi, ou o que você fez no seu passado, o apóstolo Paulo, ele compreendeu, na minha concepção, a graça mais do que qualquer outro dos discípulos ou apóstolos, e quando ele escreve aos Romanos capítulo 8, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, o seu único filho, mas antes entregou para a morte, por mim e por você, como não dará a nós todas as coisas? Porque quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Porque nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem o porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo que não existe barreiras que impeçam o amor de Deus a alcançar a sua vida, a alcançar você, a alcançar a sua história. Eu lembro agora de um rapaz que ele decidiu se suicidar, e ele pegou uma arma e foi até uma montanha, e embaixo daquela rocha, ele começou a apontar a arma para a sua cabeça, para tirar a sua própria vida. Havia um irmão na igreja, que ele tinha um desejo de pregar, era muito grande, mas o pastor nunca dava oportunidade para ele. Nunca ele tinha oportunidade para pregar na igreja. E ele, nesse dia, pegou a Bíblia, colocou embaixo do braço,
foi para esse monte, em cima dessa rocha, começou a pregar e a falar do amor de Deus. Embaixo, ele não sabia, estava esse homem prestes a tirar sua própria vida. Ele pregou a palavra como se estivesse pregando para uma multidão, fez o apelo, orou por aqueles que na mente dele estava aceitando a Jesus, fechou a Bíblia, foi para a igreja, porque quando ele terminou já era hora do culto, e ele chegou para o pastor e disse: olha pastor, eu quero te dizer uma coisa, hoje eu preguei a palavra, fiz o apelo, aceitaram a Jesus, e não precisa me dar mais oportunidade. No final do culto, quando o pastor termina a mensagem dele, o pastor sem entender nada, veio um homem lá do fundo, levantando a mão, dizendo que queria aceitar a Jesus, e disse: olha, eu não estou aceitando Jesus agora, mas horas antes eu estava em cima do monte, embaixo de uma rocha, com esta arma, e sacou a arma da mão e disse: com esta arma para tirar minha própria vida. E eu ouvi uma voz que falou do amor de Deus, do interesse de Deus por mim, e essa pessoa, sem saber que eu estava lá, fez o apelo, eu dobrei o meu joelho, aceitei a Jesus, e agora eu estou aqui para confirmar o meu voto que eu fiz lá. Queridos, Deus faz assim, é o amor dele por mim e por você, às vezes sem entender nada, sem compreender nada, ele nos alcança, porque o amor de Deus não vê limites para nos alcançar. Você é importante. Jesus, ele foi em direção àquela mulher, e Jesus não se preocupou que ela era samaritana. Note que no diálogo dela, ela disse assim: como? Ela reconhece Jesus como judeu, como tu, sendo judeu, fala comigo que sou mulher e, acima de tudo, samaritana. No reinado de Jeroboão e Roboão, houve uma divisão em Israel: reino do norte e reino do sul. Reino do norte fica Samaria. Os judeus que habitavam em Samaria, eles recebiam um pastor. Diversas pessoas de diversas etnias, de diversos lugares, e esses judeus começaram a se misturar, se relacionar e ter casamentos mistos, e começou a trazer para o culto também deuses das nações pelas quais as pessoas estavam ali. Então começou a haver uma mistura no culto dos samaritanos. Aí os judeus que ficaram no sul, com a sede em Jerusalém, começaram a dizer: olha, eles não têm pedigree, eles não são originais, limpos, eles se misturaram. Essa briga começou aí. Os judeus de cá, de Jerusalém, viram a mistura e disseram: olha, eles não são limpos, eles se misturaram, então nós não temos mais parte com eles. Então, essa mulher disse assim: como tu, sendo judeu, fala comigo que sou mulher e samaritana? Aí Jesus responde: mulher, se tu soubesse quem fala contigo, ele está dizendo: se tu soubesse quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui, a razão pela qual que eu estou lhe esperando neste poço, você me pediria e eu lhe daria água. Que interessante, Jesus não olhou para a natureza desta mulher, Jesus não olhou. Algumas pessoas equivocadamente acham que a Bíblia, né, é um livro machista, mas quando você vai ver a história de Jesus, né, o seu ministério foi cercado por mulheres. O ministério de Jesus foi cercado por mulheres, estava o tempo todo auxiliando o mestre. Elas são parceiras de Deus no ministério, no reino de Deus. Você, mulher, apesar do inimigo lutar contra a imagem da mulher na atualidade, né, e colocar a mulher como objeto de desejo, mas Deus tem um espaço para você, e Deus conta com você, porque a mulher sim tem um potencial, sempre estiveram ao lado de Jesus. Então, até na genealogia de Jesus, Jesus insere as mulheres, porque os judeus jamais iriam fazer isso, colocar mulher na sua árvore genealógica, mas Jesus colocou. E olha que as mulheres eram bacanas, né? A gente não pode aqui falar, então, mas as mulheres eram boníssimas, né? E elas sempre estiveram. Jesus quebra esse paradigma e ela diz: se tu
Como é que tu fala comigo sendo judeu e eu sendo mulher? E me pede de beber. Jesus é tremendamente estratégico. Ele inicia uma conversa, um diálogo com essa mulher, pedindo a essa mulher água. E água é a nossa necessidade básica. Todos nós sentimos sede, sim ou não? Todos nós sentimos sede. Aquela mulher, ela buscava ser saciada. Aquela mulher buscava ser preenchida. Aquela mulher, ela tinha uma necessidade. Jesus faz um link com a água e diz: mulher, dai-me de beber. Jesus inicia assim: dai-me de beber. E Jesus disse assim: se tu soubesse quem lhe pede água, tu me pediria e eu lhe daria água viva. Então, em primeiro lugar, não existe barreiras para o alcance do amor de Deus. Em segundo lugar, Jesus sempre está disposto a lhe curar. Não importa qual seja esta enfermidade, se física, se emocional ou se espiritual, Ele sempre está disposto a trazer a cura. Jesus disse assim: se tu soubesse quem lhe pede água, tu me pediria e eu lhe daria água viva. E a água que eu lhe dou se torna em si uma fonte de água viva. Ele está falando do Espírito Santo. E nunca mais você tornará a ter sede novamente. Que extraordinário. Aquela mulher prontamente disse: dai-me desta água, eu quero desta água. Para que ela queria essa água? Ela diz: para que eu nunca mais tenha sede e venha a este poço novamente. Jesus começa a alcançar aquela mulher. Porque nunca mais vinha aquele poço? Porque ela não podia vir no horário em que as outras mulheres vinham. Ela se sentia humilhada, ela se sentia exposta, ela se sentia ferida, ela se sentia rejeitada. Aí Jesus disse assim: eu te dou a água, mas chama o teu marido. E ela disse para Jesus: não tenho marido. Aqui inicia a dor dessa mulher. Há diversas discussões teológicas a respeito disso, mas o fato é que essa mulher, ela não se sentia amada, ela não se sentia acolhida, ela não se sentia pertencente a um relacionamento sólido, e ela vinha buscando. Talvez se fosse um crente pentecostal, iria orar ali e ia expulsar todo tipo de demônio daquela mulher, ia começar a falar um bocado de demônio, né? Outros iam, talvez ali, né, querer expor aquela mulher e dizer que ela era indigna. Jesus não fez nada disso, né? Jesus não apontou o pecado dessa mulher, simplesmente Ele quer trazer a cura para essa mulher. Ela não se sentia pertencente. Talvez aconteceu com essa mulher, né, o que a sociedade israelita fazia quando um homem da família casava, né, e ele morria, a esposa, né, o próximo irmão assumia, né, o relacionamento, a esposa dele. Alguns acreditam assim que ela foi passando, né, irmãos foram morrendo e elas foram passando de marido a marido. Outros acreditam que de fato essa mulher foi casada 6 vezes, 5 vezes, o sexto agora o relacionamento estava sendo destruído, porque o homem naquela época, ou nessa conjuntura social e cultural, ele podia comprar uma mulher, porque a mulher era tida como um objeto, podia comprar, levar para casa, e se por algum motivo ela queimou a comida, fez algo de errado, não gostou, ele perdeu o interesse por ela, ele simplesmente devolvia essa mulher. Ele devolvia esta mulher. Então, existem diversas formas de se pensar como essa mulher veio parar em um 6º relacionamento. Mas fato é que ela estava buscando alguma coisa. Ela estava buscando ser aceita. E aqui vai uma grande verdade. Quando Deus fez o homem, em Gênesis capítulo 2, Deus fez o homem do pó da terra. Mas quando Ele fez a mulher
A Bíblia diz que Deus fez cair um sono sobre este homem e tirou deste homem uma costela, e da costela ele fez a mulher. Ou seja, no homem Deus sopra, na mulher ele tira esta mulher da costela, de um lado deste homem. Então, esta mulher, como costela, ela sente a necessidade de ser acolhida, de voltar ao local de origem, de estar protegida por este homem, de ser amada por este homem, de ser acolhida por este homem, de sentir o amor deste homem, de sentir a proteção deste homem. Então esta mulher estava buscando nesses relacionamentos aquilo que ela não tinha encontrado, uma proteção, um amor, um verdadeiro amor, e estes homens da vida dessa mulher simplesmente a rejeitava. E Jesus chegou e se apresentou a esta mulher como o sétimo marido. Olha que interessante, a Bíblia compara Jesus como o segundo Adão. E na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o centurião quebrou as pernas do ladrão que estava à sua direita, do ladrão que estava à sua esquerda, mas quando chegou em Jesus, viu que ele estava morto, e ali perfurou o lado de Jesus, aonde estava a costela. Cristo sempre vai ser representado por Adão, por o homem, pelo noivo, e a mulher sempre vai ser a igreja, aonde é inserida neste lugar, aonde Cristo, ele foi ferido. A Bíblia diz que saiu sangue e água, sangue que perdoa, sangue que purifica, sangue da nova aliança, e água que representa o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que Moisés feriu a rocha no deserto, e quando ele feriu saiu água. A rocha simboliza Cristo, e quando Cristo foi ferido na cruz, ele libera a água, o Espírito Santo. Ele diz: o Espírito Santo só poderá vir depois que eu subir, depois que eu for ferido, eu enviarei um outro Consolador. Então, queridos, essa mulher, ela tem necessidade de ser acolhida, sim ou não? O que eu estou falando aqui é mentira? A mulher não tem essa necessidade, apesar de uma conjuntura atual, a mulher, está se empoderando, alcançando grandes posições, concorrendo a grandes posições. Há muitas mulheres hoje em dia que conseguem, criar seus filhos, lutar, batalhar e ser a mulher que traz o sustento da casa, mas mesmo assim, essa mulher se sente sozinha, ela sente a necessidade de encontrar alguém que a ame, que a proteja, e essa mulher está nessas condições. Ela está vendo, quando ela diz não tenho marido, ela está vendo acontecendo nesse casamento atual o que aconteceu nos casamentos anteriores. Ela está vendo o cenário, o mesmo filme, a mesma história se repetindo na sua vida. Que dor! Imagina a dor dessa mulher, imagine o sofrimento dessa mulher. Pense no passado abusivo que essa mulher passou e estava passando. Pense na história de dor, as cicatrizes, as feridas na alma dessa mulher. Pense na angústia, no sofrimento. Parece que jamais ela iria conseguir se livrar dessas correntes que aprisionavam e que traziam feridas para a sua vida. Mas Jesus estava ali para curar esta mulher. Jesus toca no assunto. Aí ela diz: eu não tenho marido. Aí Jesus diz assim: dissestes bem, porque já tivera 5 que tem agora não é teu. Ela muda de assunto. Vejo que tu és profeta. Reconheceu Jesus como judeu, depois como Senhor e agora como profeta. Por que ela muda de assunto? Porque as pessoas não aguentam quando é tocada na ferida, quando alguém toca na sua dor. Ela não quer ouvir, porque isso lhe traz dor. Jesus tocou onde doía naquela mulher. Jesus tocou onde estava ferida. Ela muda de assunto repentinamente.
Quantas vezes, em atendimento pastoral, no gabinete pastoral, quando vamos atender alguém, as pessoas, e quando a gente vai conversando e vai chegando os problemas, porque ninguém traz os problemas nucleares, aqueles que estão lá no fundo, aqueles que estão lá embaixo, sempre trazem problemas superficiais, porque está sendo construída ali uma rede de relacionamento. Ela só vai falar para você a partir do momento que criar o feedback, criar ali a confiança. Então ela começa a contar os seus problemas mais dolorosos. Então, quantas vezes em atendimentos chegamos a estes assuntos e pessoas se levantam e saem do gabinete pastoral, abandonam a sala, não querem ouvir porque dói, não é porque ela é assim, é porque dói, ela não sabe como tratar esta ferida, ela não sabe como curar esta ferida. E Jesus, quando falou para essa mulher, chama o teu marido, Jesus estava chegando aonde ele queria alcançar onde doía o coração dessa mulher, ele queria curar essa mulher, mas para curar, a ferida precisa ser aberta, sabe, um tumor que precisa ser aberto e extrair dele o pus, o que está infeccionando, e limpar aquele tumor e tirar tudo. E Jesus estava ali com as suas palavras, com um bisturi, para fazer a cirurgia na alma daquela mulher, e tirar aquilo que trazia dor e sofrimento. Irmãos, talvez existem pessoas que sofrem mais com feridas na sua alma do que com doenças físicas. Tem pessoas que tiram a sua própria vida por conta dessas feridas em sua alma, que vão cada vez mais consumindo a sua mente, consumindo o seu pensamento, consumindo o seu coração, consumindo a sua alma vai adoecendo, a sua alma vai embotando, você vai ficando uma pessoa depressiva, angustiada, uma pessoa sem perspectiva, uma pessoa que não vê nenhuma razão, nenhum sentido, você vai perdendo o sabor da vida e não encontra razão de viver. Jesus alcançou o coração dessa mulher. Veja que tu és profeta. O nosso povo diz que quando o Messias vier, ele irá falar tudo o que devemos fazer. Jesus disse assim: olha, vocês samaritanos adoram o que vocês não conhecem. Lembra do hibridismo cultural? Hibridismo cultural é a mistura de cultura. É quando uma cultura é inserida na outra. Então, lembra que eu disse que os samaritanos começaram a falar, a fazer a mistura, a trazer deuses para o seu culto? Era isso que Jesus estava falando. Vocês cultuam que vocês não conhecem. A salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores irão adorar a Deus em espírito e em verdade. Não será mais em Jerusalém, não será mais aqui em Samaria, no monte, mas aonde tiver um adorador, o Pai estará presente recebendo a adoração deste adorador. Quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, isso é um sinal do próprio Deus desfazendo a cortina de separação, porque eram os sacerdotes que entravam no Santo do Santo. Quando Israel foi invadido pela Babilônia, a arca da aliança, que representava a presença de Deus, desapareceu. Ninguém mais achou a arca da aliança, era a presença de Deus. O que é que os sacerdotes fizeram? Colocaram uma pedra no lugar, do mesmo tamanho, da mesma espessura, largura, da mesma proporção da arca. Como o povo não podia ver por conta da cortina, então eles estavam fingindo o tempo todo que a presença de Deus estava ali. Quando Deus rasga o véu do alto a baixo, ele revela a mentira. Olha, não tem mais a arca no templo, mas agora a minha presença irá se manifestar, aonde um adorador elevar a sua voz, elevar o seu grito, o seu clamor, eu estarei presente para receber a adoração deste adorador.
ele se revela para essa mulher e diz para essa mulher: eu sou Cristo. Você sabe o que quer dizer Cristo? Cristo quer dizer solução. Cristo quer dizer solução. Eu sou a sua solução. Eu sou quem você procura. Eu sou aquele que pode sanar a sua dor. Eu sou aquele que pode estancar o seu sofrimento. Eu sou aquele que pode curar as suas feridas. Glória a Deus. Jesus, ele tem o poder de curar você. Existem pessoas, como eu já disse, doentes, que não conseguem perdoar, trazem feridas na sua alma, por conta de não liberar um perdão, porque foi ferida por alguém, foi humilhada por alguém, às vezes uma história de luto, de sofrimento, de dor. Eu lembro quando um pastor foi ministrar no Rio de Janeiro, o pastor Josué, eu sempre acompanhava nas suas viagens, e quando ele terminou de ministrar, em uma das conferências no Rio de Janeiro, uma mulher chegou para ele e disse assim: como você disse que devemos perdoar, eu não consigo perdoar. Se eu pudesse fazer com o que a pessoa fez comigo, eu faria, e faria pior. Eu já fiz 8 cirurgias, e estou indo para a 9ª, e o médico me disse que é por conta da raiva que eu sinto, que gera tudo isso, da ira que eu sinto, raiz de amargura na alma, pessoas com raiz de amargura. E ela disse: se eu pudesse fazer, eu faria. E ele perguntou: quem é essa pessoa? Ela disse: meu marido. Eu disse: mas minha irmã, ela disse assim, já está morto há 8 anos, se eu pudesse, tirava ele do caixão e faria com o que ele me fez, faria a mesma coisa com o que ele me fez. Essa mulher, o marido morreu e ela estava indo junto, por conta de uma raiz de amargura. Pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem liberar perdão, que vai acumulando as neuroses, que vai acumulando os seus sofrimentos, e às vezes coisas vão acontecendo na sua história e vai reforçando os seus pensamentos negativos. Está vendo? Comigo é sempre assim, comigo eu sou assim. Eu lembro de um pastor amigo meu, e ele passou por muita luta e sofrimento na sua história, e eu lembro que uma coisa tão besta, ele foi tirar o passaporte comigo, e quando chegou lá, o nome do pai dele estava errado, e aí tinha que ir na justiça eleitoral para consertar. Ele se levantou daquela cadeira em uma fúria, e disse: eu não lhe disse que comigo é sempre assim? Eu sou assim, as coisas não acontecem. Eu digo: calma, pai, vamos resolver isso. Não quero mais resolver, eu vou para casa e acabou, ponto final, eu não vou para lugar nenhum. E aí quando ele entrou no carro, eu fui para a justiça eleitoral. Ele disse: você está indo para onde? Não, eu estou indo ali. Fui na justiça eleitoral. Se eu não vou, digo: desce do carro, rapaz, parece mais velho do que eu, mas parece um menino. E aí desce do carro, ele desceu do carro, eu peguei o documento, levei na justiça, falei o que estava acontecendo, falei por ele o que estava acontecendo, eles foram lá, consertaram, eu peguei o documento, voltamos lá na Polícia Federal para tirar o passaporte, e resolveu. Eu disse: está vendo que não precisa disso? Mas às vezes você não consegue raciocinar, a ira bloqueia você, a ira bloqueia o poder de solucionar as coisas, por mais simples que ela seja, mas você perde o poder de raciocínio. Então, meus irmãos, Jesus é aquele que pode trazer a cura para a sua vida. Jesus trouxe uma cura para uma mulher que sofria há 12 anos com um fluxo de sangue. Era uma enfermidade física que trazia sérios problemas emocionais. Ela se via diferente, via os outros diferente, e um mundo diferente, porque não podia tocar e nem abraçar ninguém. Imagina 12 anos, perdendo tudo que conquistou. O seu ventre, em vez de ser um campo de vida, era o cemitério de morte, porque ela não podia gerar filhos, não tinha condições de ter família, não tinha condições de ter um relacionamento, porque era impura, e Jesus traz a cura para essa mulher. Jesus curou um endemoniado gadareno, era uma cura espiritual, um homem possesso, oprimido. Jesus vai ali e traz a libertação. Jesus, ele está interessado em curar você. Quantas pessoas dentro da igreja, e às vezes enfermas espiritualmente, não porque você está sendo possessa, não, possessão não existe para crentes
fiéis a Deus, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em você, então os demônios não podem habitar. Mas a opressão, sim, pode haver. Você ser oprimido com pensamentos negativos, ruins, você não consegue se enxergar vencendo na vida, você não consegue se enxergar sendo amada, tendo alguém ao seu lado, você não consegue se enxergar crescendo na vida, progredindo na vida, você sempre está com pensamentos negativos ao seu respeito. Jesus é aquele que pode trazer a cura para a sua vida. Em terceiro lugar, a terceira verdade que Jesus traz: seu passado não define o seu futuro. Jamais. Quando os discípulos chegaram e viram Jesus conversando com aquela mulher, eles ficaram meio que, Jesus conversando com a mulher e tal, e não quiseram ali, falar nada, mas eles interromperam um diálogo de Jesus, atrapalharam, e aí, aquela mulher sai de perto de Jesus e vai para onde? Para a cidade. E na cidade ela começa a dizer: venham e vejam um homem que falou tudo ao meu respeito. Aleluia. As pessoas foram acompanhar aquela mulher. Enquanto os discípulos foram atrás de comida, aquela mulher foi atrás de pessoas. Enquanto os discípulos foram atrás do que comer, aquela mulher se tornou uma evangelista, uma missionária, e diga: venham e vejam, porventura não é esse o Messias? O Cristo. E aí a Bíblia diz que uma grande multidão seguiu aquela mulher, e aquela mulher levou essa multidão até Jesus, e lá Jesus começou a pregar para aquela multidão que estava ali. Olha que interessante. Aí a multidão disse para a mulher: agora não é mais por conta das suas palavras que cremos nele, mas por conta do que ele tem dito. Que interessante, aquela mulher foi estratégica. Aquela mulher foi um ponto-chave para se iniciar o reino de Deus em Samaria, para os samaritanos chegarem ao reino de Deus. Agora, eu lhe pergunto, quem aqui enviaria uma mulher com esse histórico para ser missionária? Quem aqui enviaria Moisés? O que é que tem Moisés, pastor? Perseguido pela Polícia Federal do Egito. Matou um egípcio. Quem enviaria? Quem enviaria Abraão? Mentiu para não ser morto, dizendo que a sua esposa era a sua irmã. Quem aqui iria consagrar Davi como rei, depois do que ele fez, e dar a oportunidade a Davi? Quem iria chamar Pedro para o seu ministério? 3 anos andando com Jesus, na hora que Judas chegou lá com o exército que foi prender Jesus, ele saca da espada e corta a orelha de um dos soldados, chamado Malco, coitado, era aluno, pretendendo se tornar um sacerdote, teve a orelha cortada, viu os seus sonhos todos frustrados, porque o sacerdote precisava ser perfeito, nunca mais seria sacerdote. Jesus vai lá e devolve a orelha, o sonho no lugar. Jesus é aquele que devolve os sonhos. Quem aqui daria a oportunidade? Jesus deu. Meu irmão, nenhum desses foi e é melhor do que eu e você. Todos tiveram os seus erros, todos tinham os seus erros. Ninguém aqui era santo. Se tornaram santos em um processo de caminhada com Jesus. Mas enquanto estavam aqui, todos tinham sua falha. Tá, pastor? Mas eles foram grandes homens. Foram, como eu e você pode se tornar grandes homens e grandes mulheres diante de Deus. Pedro e Paulo teve um entrave terrível. Estava tudo muito bem, Pedro estava tratando os gentios, 1000 maravilhas, de repente chegou uns judeus lá, Pedro aí, mudou a casaca e saiu e ficou só com os judeus e desprezou, e Paulo aí ficou com raiva, porque Paulo foi chamado aos gentios e disse assim: como é que pode? Chega os judeus e agora você vira as costas para os gentios? Que evangelho é esse? Que negócio é esse? Todos eles tiveram suas dificuldades. Deus conta com você.
O seu passado não define o seu futuro. Enterre o seu passado. Tenha o seu passado apenas como ponto de referência, entendendo de onde Deus te tirou, para saber aonde Deus te colocou, da onde você veio. Quando Deus chamou Saul como rei, Ele mandou Saul ir até o túmulo dos seus pais, para dizer: olha, nessa trajetória que você vai se iniciar, outros abriram as trincheiras, outros começaram, não foi você que está começando nada, e lembre-se que todo final do homem é a morte. Não fique soberbo, lembre-se do seu passado apenas como ponto de referência, para não levantar o seu nariz depois, quando Deus te colocar em uma posição de serviço para Ele. Felizmente a gente vê muitas pessoas que vieram do nada, e Deus deu um nome, e essas pessoas simplesmente levantaram o nariz, e às vezes esquece até dos amigos e dos colegas que pegaram lá no início com ele. Lembre-se do seu passado apenas para isso. Não deixe o inimigo te subjugar. Não deixe o inimigo apontar o seu passado. Não deixe o seu passado influenciar no seu futuro. Não deixe. Tenha uma atitude diferente, tenha uma postura diferente. Creia que Deus é aquele que perdoou os seus pecados, é aquele que apagou as suas transgressões e conta com você. Quarta e última verdade: Jesus tem uma razão maior pela qual devamos viver. Eu já disse aqui, essa mulher, ela virou uma missionária, pregando a palavra. Meus irmãos, existe uma causa maior. Ouvimos domingo passado aqui, Jesus para na beira da praia e diz para Pedro e André, diz assim: olha, a partir de hoje vocês não vão lavar mais as redes, porque não serão mais pescadores de peixes, mas se tornarão pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram a rede, o instrumento de trabalho, o instrumento onde trazia sustento, dinheiro, e passaram a seguir Jesus. Jesus vai passando e vê a Mateus sentado na coletoria de impostos, 120 cadeiras de um lado, 120 cadeiras do outro. Jesus passa e vê um homem em meio a tantos, e diz: vem e segue-me. Mateus se levanta e passa a seguir Jesus. Ele tem um princípio maior, uma razão maior. Qual a razão de Deus para a sua vida? Nós não seremos felizes enquanto não descobrirmos qual a razão, o propósito, o princípio de Deus maior para nós. Às vezes você projeta trocar de carro, comprar uma casa e ter, lhe traz uma felicidade momentânea, e nada disso é errado, não estou apregoando nada disso. O que Deus quer é que a gente tenha uma vida de prosperidade, o projeto de Deus. Vocês comerão do melhor desta terra. Deus faz a promessa. Não é nada errado. Agora, se torna equivocado quando você coloca tudo isso acima do projeto de Deus, acima da chamada de Deus para a sua vida. Qual é a razão pela qual você está aqui? Qual a razão pela qual você está vivo, está viva? Qual a razão que Deus curou você? Qual a razão de Deus ter te escolhido, ter te chamado, perdoado os teus pecados? Qual a razão disso? Descubra. Qual a razão que Deus se interessou em minha vida? Eu preciso ser melhor, eu preciso me tornar melhor para Deus, eu preciso ser melhor, eu preciso descobrir a razão pela qual eu existo. Existe uma razão maior para isso. Qual é essa razão? Eu quero viver esta razão, eu quero caminhar nesta razão, eu quero viver esta razão. Descubra qual é essa razão e seja feliz. Essa mulher descobriu. Muitos outros passaram a crer. Jesus permaneceu nessa cidade e anunciou o evangelho, o reino de Deus, e muitas outras pessoas passaram a crer.
por meio do testemunho daquela mulher. Ela largou o cântaro no poço. Pode ler. A razão pela qual ela ia buscar água se tornou supérflua, em razão a qual Deus havia chamado. Ela larga o cântaro. Isso agora não é mais prioridade na minha vida. Agora eu tenho uma prioridade maior. É anunciar, é testemunhar ao meu respeito que Deus fez. Quando Deus chegou na região dos Gadarenos, que libertou aquele homem, a região não aceitou que Jesus ficasse ali. Jesus sai, aí o endemoniado, o ex-endemoniado, né, o homem liberto, né, vamos tirar o rótulo aqui, o homem que foi liberto por Jesus, disse, deixa-me ir contigo. Jesus estrategicamente, Jesus não, como diz lá no Nordeste, não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó, meu irmão. Jesus disse assim, não, eles não me quiseram aqui, mas vão ter que receber você é daqui da terra, fica aí. E aquele homem começou a testemunhar das grandezas de Deus, descobriu a razão maior pela qual ele devia existir, pela qual ele devia viver, e é isso que Deus quer para mim e para você. Fique em pé, por favor, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Não precisa vir aqui à frente, não, aonde você está, eu quero fazer uma oração rápida por você, mas se existem razões pelas quais você vive se condenando, se existem sentimentos de desvalor, desamor, você acredita que ninguém lhe ama, que ninguém se importa com você, se você olha para o seu passado e só enxerga dores, se você olha para a sua vida e só enxerga sofrimento, Jesus quer trazer a cura nessa manhã, Jesus quer te curar nessa manhã, Jesus quer curar a sua vida. Glória a Deus, Jesus quer curar você, eu tenho certeza disso. Se cada um de nós, nessa manhã, tivesse a oportunidade para contar a sua história, o seu sofrimento aqui em cima, você ia ver quanto sofrimento que cada um de nós carrega, quanta história, quantas cicatrizes, quantas dores. Então todos nós temos as nossas cicatrizes, todos nós temos as nossas dores, mas como interpretá-las, aí está o segredo do seu sucesso. Como você olhar para o seu passado sem se frustrar, como você olhar para as suas dores e saber que Deus, Ele está te curando, que Deus te cura, que Deus tem poder para curar a sua vida. É isso que Ele quer fazer nessa manhã. Tem pessoas que já chegaram a um quadro tão difícil, que quando as coisas vão dando certas para ela mesma se boicota. Quem conhece pessoas assim? Quando as coisas vão dando certo, ela mesma se boicota para dar errado. Tudo isso são sofrimentos, tudo isso são distorções na alma, no seu cognitivo, nas suas emoções. Deus quer trazer a cura nessa manhã. Coloca a mão no seu coração. Pai Celeste, diante de Ti está, Senhor, a nossa história. Senhor, o Senhor conhece o nosso sofrimento, a nossa dor. O Senhor disse para Moisés em Êxodo 3, que tem visto e ouvido o sofrimento do Teu povo. Então, Senhor, eu entendo que o Senhor é um Deus que vê o sofrimento, que ouve, Senhor, as nossas queixas, mas também não só isso, o Senhor tem empatia por nós. O Senhor disse a Moisés, eu desci para trazer a solução, eu desci para livrá-los, eu desci para resolver a situação, eu desci para resolver o problema, eu desci para trazer a cura. O Senhor tem empatia, Senhor. Jesus, traz a cura nessa manhã. Esta ferida dói, Senhor. Esta ferida traz dores. Existem pessoas que não conseguem se desvencilhar, Senhor,
se libertar do seu passado, se libertar da sua história. Correntes do passado, Senhor, aprisionam esta alma, esta mente, mas o Senhor é aquele que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso levante, cante, exalte. Traz, Senhor, liberdade para essa mente, para esta alma. Senhor, o inimigo estava se aproveitando, Senhor, dos pensamentos negativos, da dor, do sofrimento, para potencializar isso e trazer mais sofrimento. Mas a partir de hoje, Pai, Tu és aquele que quebra, Senhor, as raízes de amargura. Tu és aquele que desfaz, Senhor, as algemas, as correntes, e traz vida, Senhor, alegria, porque Tu és o Cristo, o Filho de Deus, a solução, Senhor, a solução. Assim como o Senhor se apresentou para essa mulher como o sétimo marido, aquele que traz a solução, aquele que traz o sentimento de pertença, aquele que insere novamente, Pai eterno, a nossa alma, Senhor, no lugar correto, e faz com que a gente se sinta amado, amada. Pai, faz isso nessa manhã. Espírito Santo, abraça esta vida agora, abraça essa pessoa agora, Senhor, abraça essa alma agora, que ela sinta o Teu abraço, Espírito Santo, que ele sinta o queimor, o fervor, Pai eterno, na alma, no coração, em sua vida agora, Senhor. Eu quero profetizar que o nosso passado não define o nosso futuro. Pai eterno, eu quero profetizar, Senhor, nesta vida, Senhor, que aflita está, que o Senhor é aquele que traz, Pai eterno, água viva, que jorra para a vida eterna. Em nome de Jesus, que cada um saia com um sentimento de paz, com a alma leve, Pai eterno, transbordante em Ti, é o que eu te peço, em o nome de Jesus, amém. Dá um abraço no irmão que está do teu lado, profetiza sobre ele, sobre ela, diga: o teu passado não define o seu futuro. Você tem um valor. Diga: você tem um valor. O Espírito Santo está aí contigo. O Espírito Santo está com você. Aonde você vai, Ele está junto. Se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você.